Eclesiastes capítulo 1. A vaidade de todas as coisas terrestres. Palavra do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode espremir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados, que foram antes de nós. Já não há lembranças das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser, também delas não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel, em Jerusalém, e apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto se sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nelas os exercitar. Atentei para as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não se pode calcular. Falei eu com o meu coração, dizendo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria, e todos os que houve antes de mim em Jerusalém. E o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isto era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aumenta em dor. Eclesiastes, capítulo 2. Os prazeres e as riquezas não dão a felicidade. Disse eu no meu coração: ora vem, eu te provarei com alegria, portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Ao riso disse: está doido? E da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regindo, porém, o meu coração com sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu durante o número dos dias de sua vida. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei nelas árvores de toda a espécie de fruto. Fiz para mim tanques de águas, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de gados e ovelhas,
mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música, de toda a espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E olhei eu para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que eu, trabalhando, tinha feito. E eis que tudo era vaidade e aflição de espírito, e que proveito nenhum havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria, e a loucura, e a estutícia. Pois que fará o homem que seguir ao rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi eu a sabedoria é mais excelente do que a estutícia, quanto a luz é mais excelente do que as trevas. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o louco anda em trevas. Então também entendi eu mesmo que o mesmo lhe sucede a ambos. Assim eu disse no meu coração: como acontece ao tolo, assim me sucederá a mim. Porque então busquei eu mais a sabedoria. Então disse no meu coração que também isso era vaidade. Porque nunca haverá mais lembrança do sábio do que do tolo, porquanto de tudo nos dias futuros total esquecimento haverá. E como morre o sábio, assim morre o tolo. Por isso odiei esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Também eu odiei todo o meu trabalho, que realizei debaixo do sol, visto que eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem sabe se será sábio ou tolo? Todavia, se assenhorará de todo o meu trabalho que realizei, em que me houve sabiamente debaixo do sol, também isso é vaidade. Então, eu me envolvi e entreguei o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como poção de quem nele não trabalhou. Também isto é vaidade e grande mal. Porque que mais tem o homem de todo o seu trabalho e da aflição do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores, e a sua ocupação é aflição, até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Pois quem pode ou com quem pode gozar melhor do que eu? Porque o homem que é bom diante dele dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito.
Eclesiastes, capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo em que trabalha? Tenho visto que o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens, para com ele os exercitar. Tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração do homem, sem que esse possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Já tenho entendido que não há coisa melhor para eles do que alegrar-se e fazer bem em sua vida, e também que todo homem coma e beba, goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe deva acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. O que há já foi, e o que há de ser também já foi. E Deus pede conta do que passou. Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, e no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Disse eu no meu coração: quanto à condição dos filhos dos homens, que Deus os provaria, para que assim pudessem ver que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. E lhes sucede a mesma coisa. Como morre um, assim morre o outro. E todos têm o mesmo fôlego. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos foram feitos do pó, e todos voltarão ao pó. Quem sabe que o fôlego do homem vai para cima e que o fôlego dos animais vai para baixo da terra? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Pois quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Eclesiastes capítulo 4. Os males e as tribulações da vida. Depois voltei-me e atentei para as opressões que se fazem debaixo do sol, e eis que vi as lágrimas dos que foram oprimidos, e dos que não têm consolador, e a força estava do lado dos seus opressores, mas eles não tinham consolador. Por isso, eu louvei os que já morreram, mais do que os que vivem ainda. E melhor que uns e outros é aquele que ainda não é, que não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Também vi eu que todo trabalhador e toda destreza em obras traz ao homem a inveja do seu próximo. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O tolo cruza as suas mãos
e come a sua própria carne. Melhor é a mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. Outra vez me voltei e vi vaidade debaixo do sol. Há um que é só e não tem ninguém, nem tampouco filho, nem irmão, e contudo não cessa do seu trabalho. E também seus olhos não se satisfazem com riquezas, nem diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isto é vaidade e enfadonha ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta a seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá o que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se esquentarão, mas um só, como se esquentará? E se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão o cordão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e insensato, que não se deixa mais admoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, enquanto o outro, que nasceu em seu reino, torna-se pobre. Vi a todos os viventes andarem debaixo do sol, com a criança, a sucessora que ficará no seu lugar. Não tem fim todo o povo que foi antes dele, tampouco os que lhe sucederem se alegrarão dele. Na verdade, que também isto é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes, capítulo 5. Vários conselhos práticos. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consinta que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimentos, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro, jamais dele se fartará, e quem amar a abundância, nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois,
tem os seus donos do que os ver com os seus olhos. Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano, porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre da sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tomará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também isto é grave mal, que justamente como veio, assim há de ir, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias na terra, nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor. Eis que o que vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias de vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem, a quem Deus deu riquezas e bens e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Eclesiastes capítulo 6. O mal debaixo do sol. Há um mal que tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo quanto a sua alma deseja, e Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho lhe come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele, porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos, e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Por que mais tem o sábio do que o tolo? E que mais tem o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado. E sabe-se que o homem que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Na verdade, que há muitas coisas que multiplicam a vaidade. Que mais tem o homem de melhor? Pois quem sabe que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra. Quem declarará o homem o que será depois dele debaixo do sol? Eclesiastes capítulo 7. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa
onde há luto do que ir à casa aonde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o sorriso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Atenta para a sabedoria de Deus, porque quem poderá endireitar o que fez torto? No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera. Porque também Deus faz a este em oposição àquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morreria fora de teu tempo. Bom é que retenha isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar-te, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoastes a outros. Tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo. Quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber e adquirir, e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é insensatez e que a estutícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, disse o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto,
porém eles buscaram muitas astúcias. Eclesiastes capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração ao juramento que fizestes a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem poder. E quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porque a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a entender. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará os ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios quando os sepultavam, e eles entravam e saíam do lugar santo e foram esquecidos na cidade que assim fizeram. Também isto é vaidade. A vaidade na maldade e na justiça. Porquanto não se executa logo o juízo sobre a má obra. Por isso, o coração dos filhos dos homens há inteiramente disposto para fazer o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém, o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra, que há justos a quem sucede segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem sucede segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Então louvei eu a alegria, portanto, para o homem, nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhes dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, que nem no dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então vi toda a obra de Deus, que o homem não pode perceber, a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a achará. E ainda que diga o sábio que a conhece, nem por isso a poderá compreender. Eclesiastes capítulo 9. Conselhos diversos. Devera todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor nem o ódio. Tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro como ao impuro. Assim também ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há
entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração, enquanto vivem e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão, e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua breve vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua posição nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes as riquezas, nem tampouco dos entendidos o favor, mas o que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim são enlaçados também os filhos dos homens, no tempo de calamidade, que vem de surpresa sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei que a cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força. Ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada, e as suas palavras não foram ouvidas. As palavras dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mais do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerras, porém um pecador destrói muitos bens. Eclesiastes capítulo 10. Continuação dos conselhos. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar a essência do perfume, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até para quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra ti o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro que procede dos que governam, o tolo ocupando grandes cargos e os ricos ocupando cargos inferiores. Vi os servos a cavalo e os príncipes andando a pé sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá.
Aquele que transporta pedras pode se ferir com elas, e o que racha lenha expõe-se ao perigo. Se tiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Seguramente, se a serpente morder antes de estar encantada, o encantador não é bom. Nas palavras da boca do sábio, há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio das palavras da sua boca é tolice, e o fim do seu falar uma loucura total. O tolo multiplica as palavras, porém ninguém entende o que ele diz. E quem o fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos, a cada um deles fatiga, porque não sabem como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando o seu rei é uma criança, e cujos príncipes fazem banquete logo de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, quando o seu rei é filho dos nobres, e os seus príncipes comem a tempo, para se fortalecerem e não para bebedice. Por causa da preguiça se enfraquece o teto, e pela indolência das mãos a casa goteja. Para rir se fazem banquetes, o vinho produz alegria, e a tudo o dinheiro atende. Nem ainda no teu pensamento amaldiçoes ao rei, nem tampouco no mais interior da tua recâmara amaldiçoes o rico, porque as aves do céu levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Eclesiastes capítulo 11. Outros conselhos. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Reparte com 7, e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã semeia tua semente, e à tarde não dê descanso à tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua vida o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Eclesiastes capítulo 12. Conselho diante da brevidade humana. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos, quando olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa
do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se encurvarem, como também quando temerem o que é alto, e houver medo das ruas, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e acabar o apetite, porque o homem se vai, e a sua casa eterna. O homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu.